Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz Fontinelli. E eu sou Marília Costa. Somos estudantes do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Camusim. E nesse vídeo nós vamos abordar o que foi o nazismo, como essa ideologia surgiu, quem foi seu representante, as causas e consequências, os objetivos principais, como tratar adversários foi um dos principais fatores para o surgimento dessa ideologia nazista e vamos trazer algumas reflexões de como essa ideologia afetou os judeus, os ciganos, os homossexuais e as pessoas que eram consideradas inferiores para Hitler. Vamos falar um pouco sobre o Terceiro Reich, como surgiu e de que forma essa ditadura nazista foi implementada na Alemanha. Bom, nesse momento devemos refletir sobre o que foi o nazismo, qual foi o seu principal líder e quais foram as consequências desse regime. Refletindo assim também sobre o contexto do nazismo. Como sabemos, o nazismo estava inserido no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, 1933 a 1945. Como nós sabemos também, a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha fosse obrigada a dividir territórios, o que fez com que a Alemanha começasse a fazer um discurso extremista e nacionalista. O que aconteceu com esse discurso? Após esse discurso, a sociedade alemã começou a ter esperança de uma superação desta crise econômica na qual a Alemanha estava passando. Então, Hitler também começou a fazer o discurso da superioridade da raça ariana, e fazendo assim também o extermínio dos judeus, gays, mestiços, negros, e seguindo assim a expansão dos territórios, iniciando a Segunda Guerra Mundial, que é o assunto que veremos na próxima videoaula. Para entendermos melhor o que foi o nazismo, precisamos compreender o que antecedeu, quais foram as suas origens. Como sabemos, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu derrotada. Isso eu já até falei anteriormente, mas estou retomando novamente para que vocês possam compreender melhor. Com a Alemanha derrotada, o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha dividisse as suas colônias, pagasse multa para custear os reparos da guerra, e fez com que ela fosse também obrigada a diminuir o seu exército. A Alemanha passava por uma forte crise econômica e política, um forte desemprego e a inflação altíssima. Após isso, veio também o fim da monarquia, com a renúncia de Kaiser Guilherme II. O que aconteceu também foi a proclamação da República de Weimar em 1919 e veio também com isso a tentativa dos nazistas em dar um golpe de Estado. Essa tentativa foi uma tentativa falha, o que fez com que Hitler fosse preso e na prisão aperfeiçoasse sua ideologia nazista e criasse o seu livro, Minha Luta. A crise de 1929, como nós já explicamos no vídeo anterior, que ela foi uma crise mundial, também piora a situação da Alemanha. Pessoal, como a Marília vinha falando anteriormente, a crise de 1929 piorou mais ainda a situação da Alemanha, que ela estava passando por uma crise enorme, uma crise econômica, e as pessoas foram perdendo fé nessa democracia, porque não solucionava os problemas que estavam acontecendo na sociedade alemã. Então, em 1923, como a Marília falou, Hitler tentou um golpe de Estado e foi preso. E na prisão, ele escreveu o livro Minha Luta, colocando suas principais ideologias,
quando ele saiu, ele estava muito popular. E aí ele pôde mais ainda expandir suas ideologias, que as pessoas apoiassem aquela sua visão, aquelas suas ideias, porque as pessoas estavam desacreditadas na democracia. Então, ele foi nomeado pela República o principal chanceler, que era o principal líder da República. E pouco tempo depois, ele tornou-se a pessoa mais importante, né, ocupando um cargo tão importante na Alemanha. Em 1933, ele tornou-se chanceler e pouco tempo depois, ele instaurou a ditadura nazista. Como vinha falando anteriormente, Marília vinha falando, houve um incêndio no parlamento alemão e provavelmente foi pelos próprios nazistas e acusaram os comunistas, culpando, né, os comunistas para assim decretar o estado de emergência, dissolvendo sindicatos. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para instaurar o Terceiro Reich. Esse Terceiro Reich impôs duras medidas sobre os judeus, excluindo eles dos direitos. Eles tinham que andar com uma estrela de Davi no braço e era reconhecida por toda a população. Os judeus foram vistos como impuros segundo as leis de Nuremberg, perderam direitos, perderam empregos e foram perseguidos. E Hitler investiu mais ainda em propaganda para expandir suas ideologias, promoveu queima de livros judeus, comunistas e tudo que fosse contra o nazismo, acabando com os outros partidos. E Hitler, ele fez com que acontecesse um arroxo salarial, conseguiu levantar a economia e aproveitou para desobedecer o Tratado de Versalhes, que obrigava ele a pagar umas taxas sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, ele investiu muito na força militar e expandindo o território, porque era basicamente a ideologia dele, que era o espaço vital, que conquistar mais territórios e como um ser superior deveria expandir sua ideologia. E ele atacou a Polônia, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Os motivos de Hitler era vingança e revanchismo, porque estavam com aquele sentimento de derrota, porque com a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs várias condições e fez com que diminuísse os militares e tal, mas aí ele descumpriu esse acordo e anulou os tratados de paz, disseminou essas ideias antissemitas, que eram contra os judeus, ideias racistas, ideias dessa superioridade ariana, superioridade da raça, ideias xenófobas e a expansão territorial. Ele tinha essa ideia, o regime era totalitarismo, o poder nele, o principal líder, antiliberalismo, anticomunismo, não gostava dos comunistas, nacionalismo, racista, a perseguição política, sexual e étnica. A consequência do nazismo foi que aumentou o racismo, o holocausto causou a morte de vários judeus, homossexuais, negros, ciganos, deficientes, comunistas, as pessoas que eram contra o regime e considerada inferior. Devemos pensar que Hitler, ele foi um líder que ele foi um pintor fracassado e um ex-soldado. Ele não era alemão, ele era austríaco, que tem a nacionalidade alemã, mas e quando ele ingressou no exército da Primeira Guerra Mundial, ele sentiu-se com mais raiva ainda, aquele sentimento de revanchismo, aquele ressentimento, querendo se vingar, aumentou mais ainda porque saiu da Primeira Guerra Mundial derrotado. E ele queria muito expandir essas suas ideologias, considerando como superior. Os alunos poderão desenvolver como atividade mapas mentais, resumos ou desenhos que estejam associados à temática abordada, ficando a critério do aluno. Essa atividade pode ser desenvolvida em dupla,
cumprindo o isolamento social e pode ser pesquisado em sites, revistas ou livros, ficando também a critério do aluno. Para a elaboração dessa videoaula, nós nos baseamos em um livro e um texto. O livro é esse aqui, Arma Secreta de Hitler, como a Gestapo sustentou o nazismo, 1933 e 1939, onde vem falando um pouco sobre essa ideologia, os principais apoiadores de Hitler, enfim, vem falando um pouco sobre como foi essa ideologia e as principais consequências que matou diversos judeus. E o outro texto foi de Wilson de Oliveira Neto, que fala como foi o Terceiro Reich na história e na memória, novas perspectivas sobre o nazismo, seu poder político, sua intricada economia e seus efeitos na Alemanha do pós-guerra. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.